Deus abençoe a vida de cada um. Viu como é que eu fiz? Fui lá, vim aqui, ó. Tá vendo? Mas vai crescer isso aí, em nome de Jesus. Nós vamos aumentar aí nossa equipe. Trabalhar sozinho não tem condição, a gente tem que trabalhar junto. Tem que estar, se alguém vê uma limitação, uma dificuldade, você tem que se voluntariar, falar, pastor, eu não sei muito bem não, mas eu, de repente, eu aprendo esse negócio aí. E vai aprendendo, vou mexendo aqui, mexendo ali, para a glória de Deus. Nós estamos transmitindo, não sei se está bom o foco aí, está dando para me ver aqui direitinho, o Alex, está vendo? E no Facebook, tá? Quando a gente põe no Instagram, fica deitado. Aí a pessoa tem que ficar deitando o telefone, né? Muita igreja faz isso já, assim mesmo deitado. Mas a gente, como não está muito com toda a tecnologia, vamos gravando no Facebook. As mensagens que realmente forem bem relevantes, que eu creio que todas são, nós vamos transmitir, botar no YouTube. Se você for lá no YouTube, tem muita mensagem lá. Tem minha, tem da pastora, tá? Tem mensagem lá. Só que não é a igreja não tem YouTube ainda, tá? Tá no meu nome mesmo, tá? Só você procurar lá, Pastor Paulo César Oliveira, você vai encontrar nossa rede social, nosso YouTube, tá? Com muitos vídeos, muitas palavras, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Vamos ler um texto aqui na palavra de Deus, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero ler com você primeira carta de Paulo de Paulo aos Coríntios. Quero avisar o pessoal que vai assistir depois, nós estamos aproveitando o cenário do jantar de casais, tá? Para fazer esse culto hoje aqui, tá? Estamos aproveitando o cenário, creio que tá bom, né? Tá bonito, muita gente gostou muito do cenário aqui que nós fizemos, criamos, né? Glória do Senhor. Deixa eu tirar aqui o som. Tá. Abriram aí, queridos? Capítulo 9, e eu quero ler um versículo que eu li no versículo do dia. De vez em quando pega a gente de surpresa no celular, né? Chama na hora do culto. 27, 9 e 27. 1 Coríntios 9, 27. Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte, e eu quero caminhar com você alguns versículos, eu vou ler esse como versículo principal, e depois nós vamos caminhando em alguns textos. Daqui a pouco eu vou resumir o culto, né? A gente cantou só 2 louvores e tal, porque depois nós vamos ter um momento de comunhão aqui, tá? Do lado, a gente degustar alguma coisa aí que está preparado para a gente, tá bom? Então não precisa nem jantar hoje em casa, já está jantar na igreja, para a glória de Deus. Diz o seguinte a Bíblia diz o seguinte, mas esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu vou ler na versão que eu estou acostumado a ler, que essa versão aqui é uma versão que eu não estou acostumado com ela. Aliás, já li várias vezes nela, mas eu gosto de falar na versão que eu sempre li, né? Paulo fala o seguinte, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muita gente, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que texto, irmão. Olha que texto. Esmurro o meu próprio corpo. Claro que Paulo não está falando aqui, muitas religiões tomaram esse versículo e passaram a se martirizar. Tem gente que ele acha que ele batendo no corpo dele, tirando sangue dele, como é que fala?
se flagelar, né? Tem gente que se flagela, colocam aqui uma navalha, uma gilete e vai se cortando, batendo nas costas. Você já viu isso? E aí, eles acham que com isso, machucando o corpo dele, maltratando o corpo dele, ele vai ter mais santidade, mais vida com Deus. Mas, na verdade, não é nada disso que Paulo está falando. Quando ele diz, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, ele está falando de negar a si próprio, negar os desejos, negar as vontades, baseado naquilo que Jesus havia dito antes, tá? Jesus falou que quem quer me seguir deve negar a si mesmo. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que nós temos que não nos punir fragilizando o nosso corpo. Quando ele fala esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, é fazer do seu corpo um escravo para o reino de Deus. É fazer do teu corpo um instrumento para o reino de Deus, e não um instrumento para o pecado, e não um instrumento para a prostituição, não um instrumento para a lascívia, tá? Muita gente, ele endeusa, né, o seu próprio corpo, usando roupas inadequadas, né, gostando de se exibir, exibicionismo, e isso tudo, ele estava dizendo aqui, que na verdade não é bom. E se você for acompanhar, porque esse é o último versículo do que eu quero falar, a gente pode começar, por exemplo, aqui, no versículo 22, queria que você acompanhasse comigo. Versículo 22. Aliás, ele está falando o seguinte, que muitas vezes ele se fazia de tolo para ganhar os tolos, de fraco para ganhar os fracos. Leva mais para ela lá, ó. Pode levar. Leva mais. Tudo. Aí ela fica, tá bom? Leva tudo. Ela vem buscar uma de cada vez, então leva mais. Então aqui, porque a gente não... Quem quiser levar também, gente, aí vai levar para a netinha, né? Também. Quem quiser levar, leva. Não vai murchar tudo mesmo. Então, o que diz no versículo... Perdão, eu falei o 22, né? Mas vamos ler do 20. Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Tornei-me judeu para ganhar judeu. Está escrito aí? Quer dizer, ele se comportou, viveu como judeu para ganhar os judeus. Tem muita gente que faz uma interpretação errada desse versículo também, né? Aí eu vou lá para o baile, eu vou lá beber, porque para ganhar os que bebem, eu vou usar droga para ganhar os que usam, nada disso, está escrito isso não. O que está escrito aqui é, eu fiz-me como judeu, ou seja, a linguagem. Muitas vezes nós temos que ter estratégia, porque isso aqui é uma estratégia evangelística, que ele está falando aqui. E ele diz assim, mas, e fiz-me de judeu para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Olha que texto interessante. Aqui eu aprendo várias coisas nesse versículo aqui que Paulo está falando. A primeira coisa que eu aprendo é que o judaísmo não faz parte da nossa vida mais. A gente caminhou um tempo, quando estava caminhando na visão celular bem firme mesmo, né?
Uma grande parte da igreja estava trazendo o judaísmo para dentro da igreja, andando com quipá, né? Usando talite, usando candelabro, né? A bandeira de Israel, e tantas outras coisas, a arca da aliança. E às vezes havia uma confusão naquilo. A gente já chegou a usar, mas eu nunca tive assim, a coisa nunca funcionou aqui. Vou te falar por quê. A gente um dia trouxe a arca da aliança para cá, para simbolizar a presença de Deus. E sabe por que não funcionou com a gente? Porque eu expliquei tudinho que aquilo não significava nada. Às vezes funciona em outro lugar porque eles colocam toda a visão naquela figura. Aí o pessoal toca na arca, carregavam a arca. Na verdade, não era nem arca, não, uma réplica da réplica da réplica da réplica, 1000 vezes da réplica. Na verdade, porque nunca foi arca da aliança, né? E a gente acabava entrando nessa também. O memorial à arca. É claro que eu sempre falei, expliquei, gente, isso aqui é um móvel, isso aqui é um enfeite, isso aqui é só um simbolismo. Tá? Aí falava lá que a arca foi roubada, foi levada pelo... Né? E pessoa ficou com câncer, com tumores. A gente explicava tudo. Aí sabe o que acontecia? Não funcionava o que a gente fazia aqui, porque explicava tudo. Onde não se explicava nada, gente, toca na arca. Pronto, aí tinha igreja que enchia. E Paulo está falando o seguinte: eu me fiz como judeu para ganhar os judeus, eu me fiz como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. O que significa? Que nós não estamos na lei. A nossa igreja não é judaizante. Muitas igrejas se tornaram judaizantes. Eu conheci casos de pessoas que saíram da igreja evangélica e se tornaram judeus. E estão negando a Cristo. Porque os judeus não creem em Cristo. E se tornar judeu é um perigo. Você não tem nem ideia do que a religião judaica prega. Reencarnação, conversa com os mortos. E se você for ver outras aberrações que tem no judaísmo, é terrível. Mas Paulo se fez judeu, embora não estivesse debaixo da lei. Então, muitas vezes, a gente não... É claro que nós não vamos praticar nada disso. É o que ele está explicando aqui. Versículo 21, não é o versículo 21 agora? Diz o seguinte, 21, minha vista aqui está ruim hoje, meu pai. Não estou conseguindo. O que está aí no 21? Para que os que estão debaixo da lei, eu já li isso aqui, né? Tornei-me como se não estivesse debaixo da lei de Deus. E sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então, qual é a lei que Paulo está debaixo? Da lei de Cristo. Quando Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos, lembra disso, quando ele falou isso? Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Só que os mandamentos de Deus, de Moisés, eram 10. Os mandamentos 10, mas as leis, 600 e poucas leis. Você me entendeu como é que funciona? Só que, preste bem atenção que eu vou te falar. A lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Quais são os mandamentos de Deus, de Jesus? Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. Jesus deu esse mandamento para nós.
resumiu os 10 em 2. Isso é muito interessante. Então nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós estamos na lei de Cristo. No Monte da Transfiguração, lembra isso? Lembra disso? Você conhece bem essa passagem da Transfiguração? Quando Jesus levou 2 dos seus discípulos, 3, né, parece? Dos seus discípulos, foi 3, Pedro, Tiago e João, para o monte. E Jesus transfigurou diante deles. E apareceram quem ali, no Monte da Transfiguração? Moisés e quem? E Elias. Moisés e Elias apareceram ali. E Pedro, afoito com aquela visão, disse: Senhor, quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? E quando Pedro estava querendo fazer uma tenda ali em cima, uma nuvem veio e o cobriram. Aí sumiu quem? Moisés e Elias, e ficou só Jesus. E uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a ele seguis. Ou seja, siga a Jesus. A lei e os profetas acabaram. Não tem mais lei para nós. De Moisés não tem, lei de Cristo. Não tem mais profetas, agora é dom profético. Então, o que nós precisamos entender? Que existiu ali uma transição. Jesus queria mostrar para os 3 principais discípulos dele que a partir de agora o evangelho tinha que ser pregado e não mais lei. Entendeu como é que funciona? Então eu fico muito preocupado com igrejas que ficam pregando lei direto, Antigo Testamento, né? Não tem problema pregar no Antigo Testamento, mas você que vai pregar no Antigo Testamento tem que colocar a tua intenção em Cristo. A Bíblia diz que as leis e os símbolos e as figuras, e mais o que? As figuras, os símbolos do Antigo Testamento são sombras das coisas vindouras que iriam acontecer no tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, olha o que diz o texto aqui no versículo de número ainda 22, né, que nós não lemos ainda. Eu fiz-me fraco para quê? Para ganhar os fracos. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguém. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Entendeu como é que funciona? Me fiz para ser participante dele. Ainda bem que vocês estão me ouvindo aí, né? Ah, tá ouvindo. Então, compartilha, aproveita e já manda para mais gente, né? Para outras pessoas assistirem. Aí nós vamos caminhando aqui no versículo 24. Olha como é que vai esquentar do versículo 24 até o 27. Olha como é que vai esquentar. Aí, depois dele ter explicado tudo isso, o que ele fazia disso tudo, até porque ele foi até um pouco criticado, né, por alguns, porque ele era... Você sabia que Paulo tinha dupla nacionalidade? Tá? Então, ele era judeu legítimo, mas era um cidadão romano também. Tá? Paulo falava vários idiomas. E no versículo 24, ele está explicando para o povo, a igreja de Corinto, o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um leva o prêmio? Ele está falando de um esporte que já existia naquela época, onde as pessoas corriam. Essa corrida de tocha olímpica,
de 100 metros e tal, de pular vara, obstáculo, isso já existia, irmão. Isso não é de hoje, esse tipo de esporte. Então ele estava dizendo o seguinte: vocês que não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um leva o prêmio? Aí ele diz: corram de tal modo que alcance o prêmio. Ele está dizendo o seguinte: se você está numa corrida, se você está numa competição, tá? E só um é que pode ganhar, ninguém, mais de um pode ganhar, só um pode ganhar. Aí o que você tem que fazer? Correr mais ainda. Para quê? Para você alcançar o prêmio. Agora, vamos pensar num atleta. O atleta, para ele conquistar o prêmio, o que ele tem que fazer antes de correr? Treinar, amém? Ele tem que treinar. Tem gente que quer conquistar, mas não quer treinar. Tem gente que quer vencer, mas não quer treinar. Ah, Senhor, eu quero ser um vencedor. Mas você está treinando a sua fé, está treinando na oração, está treinando na leitura da palavra. Você está treinando? É igual, por exemplo, tem gente que eu adoro cantar, mas você ensaia, mas você entrou na aula de canto, você se prepara, você assiste vídeo, você faz aula. O que você faz? Ah, eu amo pregar, eu gosto de pregar a palavra. Mas você já foi para o seminário, você faz curso de oratória, de homilética, de hermenêutica, exegese, você realmente é uma pessoa dedicada nisso? Ou você vai e prega aquilo que Deus mandou sem você se preparar antes? Mandou, né, que tem gente que acha que Deus mandou, porque Deus mandou falar isso. Eu estava falando para uma pastora, que numa pensão que eu fui almoçar, não é uma pastora, e falou assim: eu fui convidada para pregar num culto de libertação. Foi. O tema que me mandaram, o texto que eu vou pregar hoje. Aí me mostrou. O texto é aquele de Judas, de libertação. E ele saiu para o trair, o tema da libertação. E ele saiu para o trair. Aí ela falou: eu vou pregar nisso aqui. Eu falei: para um culto de libertação, não tem muito nexo, né? O que você vai falar lá? Que tem um monte de traidor lá na igreja? Não é não? Tem um monte de Judas lá? É isso que vai falar? Então, gente, tem coisa que não é apropriado. Tem gente que põe um tema meio doido nas campanhas, nas festas da igreja, e me chama às vezes para pregar. Eu falo: eu vou dar uma escapulidinha por aqui, porque não vou entrar nesse negócio aí não, porque não é o apropriado para isso aí. Então acho que nós temos que ter essa identidade, pregar o que é de acordo. Se é um culto de senhoras, eu vou pregar de acordo. Se é de jovem, eu vou pregar de acordo. Se é de criança, eu vou pregar de acordo. Se é, de juventude, eu vou pregar de acordo. Tudo tem uma maneira. E nós temos que usar o nosso entendimento. É por isso que é preciso o quê? O treinamento. Tem gente que treina pouco, exercita pouco. Então, aí ele fala: corram de tal modo que alcance o prêmio. Você tem que fazer o melhor. Você tem que ser o excelente. Você tem que ser bem, tem que fazer bem feito. Não? Fazer bem feito. Se preparar para aquele momento, para aquela hora, tá? E quanto mais você fala, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você vai ficar. Claro que vai ficar melhor. Então nós estamos numa competição, numa corrida. E essa corrida nós estamos em busca de um prêmio. Não de elogio, não de fama, não disso. Mas nós estamos correndo atrás de um prêmio da soberana vocação
que Jesus nos confiou. Não vamos ser igual um daqueles homens da parábola dos talentos que ganhou um e assim mesmo enterrou o talento. Quem ganhou 5, granjeou mais 5, quem recebeu 2, granjeou e ganhou mais 2, e assim sucessivamente. Versículo 25 diz: todos os que todos os que competem nos jogos se submetem ao quê? O que está? Lê aí, gente. É o 25. Amém. Então, é o 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento. Na minha Bíblia está treinamento, não está na sua? Está o quê? Domínio. Que seria a mesma coisa, né? Dominar aquilo que faz, né? Você ser expert naquilo que você faz. Dominar. É o 25. Abstém? Então, é você ser o melhor. E aí o camarada que vai ser bom, o que ele tem que fazer? Né, ô Léo? Quando você vai competir, o que tem que fazer? E a alimentação? Tem que ser a mesma do dia a dia, não? Tem que fazer dieta, não é não? O Léo é quase faixa preta aí de jiu-jitsu. Então, o que acontece? A gente tem que treinar, se abster de algumas regalias, se abster de alguns privilégios. Você que tem um ministério, que corre no estádio, que está em busca de um prêmio, você não é igual aos outros. Você vê esses atletas aí famosos, eles ganham milhões, mas eles não podem ter a vida que a gente tem normal. Não é não? Não pode ficar na balada, não pode dormir tarde, não pode beber, não pode ter nenhum tipo de vício, não pode nada. Eles têm que se abster de muitas coisas. Eu não tenho certeza que na vida espiritual e na vida ministerial, a mesma coisa. Nós temos que nos abster, treinar muito. Eu penso no reino de Deus praticamente 24 horas por dia. Eu leio só coisas que envolvem a Bíblia, a palavra e o reino de Deus. Eu vejo coisas internet que só envolvem a obra do Senhor. Minha cabeça está nisso o tempo todo. E olha que eu estou faltando muita coisa para melhorar. Mas eu estou caminhando. Eu estou em busca de um prêmio. Eu estou em busca de uma coroa. Aí, o que diz? Se submete a um treinamento. Na minha Bíblia está assim, ó. Se submetem a um treinamento rigoroso. Só a mim que está escrito assim, desse jeito? Ninguém está escrito desse jeito? Está escrito o que, Alex, na sua? Abster de novo? Treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Agora foi. Que logo perece. Quer dizer, o esportista lá, ele está treinando, ele corre, ele treina, ele se prepara atrás de uma coroa que perece. Aí, mas nós o fazemos por quê? Para ganhar uma coroa que dura para sempre. A nossa batalha, a nossa corrida é em busca de uma coroa que dura para sempre. Você tem que estar em busca incorruptível, que não se corrompe. Eles estão em busca de ouro, de prata, pedras preciosas, milhões, né? Um jogador de futebol aí, o piorzinho que tem, ganha 1 milhão por mês.
eu não entendo de futebol direito, mas quem é que está ganhando 1 milhão? Parece que Neymar ganha 11 milhões, né? 11 milhões por mês. Parece um negócio desse. Hã? Sem fazer quase nada. Entendeu? 11 milhões. Você sabe o que é 11 milhões, meu irmão? 11 milhões, se me der uma vez só, tá ótimo. Você nem tem seu todo mês, né? Ele ganha 11 milhões por mês. É o que ganha, um dos que ganham mais, né? Aí os mais caidinhos ganham 1 milhão, 1,5, né? 2 milhões, 3 milhões, e vai por aí afora. Então, mas esse prêmio deles são o quê? Perecíveis. São ou não são? São perecíveis. Se a gente olhar assim, caramba, eu queria um pouquinho desse milhão, 11 milhões aí. Mas são perecíveis. Mas nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. Aí é que entra o versículo. Não, ainda tem o 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem objetivo, ou seja, sem alvo. Em outra versão é dando um soco no ar. Tudo que ele faz tem objetivo. Tudo que a gente faz tem que ter objetivo, né? Não é sem causa. Você está aqui não é sem causa. Quando você renuncia e vem para a igreja, existe um propósito nisso. Você sacrifica uma parte do teu domingo para vir celebrar o Senhor. Você está o quê? Você está investindo. Não é por acaso dando soco no ar. Não é sem alvo, não é sem objetivo, mas é com um propósito. Eu não sei você, mas ficar em casa domingo à noite é um negócio bem complicado para mim. Mas tem gente que fica tranquilo, né? Eu não fico. Domingo à noite, para mim, tem que ter igreja, tem que ter culto. Eu tenho que estar celebrando o Senhor, meu irmão. Como é que eu vou ficar vendo, não é Faustão mais agora, é Luciano Huck, né? Caldeirão do Huck e Fantástico. Não vou ver mais. Eu até vejo um pedacinho da notícia quando chego em casa, mas não deixo de vir na igreja por causa de coisas assim, não. Deixo não. Por causa de bobeira? Deixo não. Porque nós estamos com alvo, nós temos propósito. Aí depois ele fala, e não luto como quem esmurra no ar. Fica dando soco à toa no vento, né? À toa. Não, eu tenho que ter objetivo. Aí é quando entra o 27. Assim eu esmurro meu corpo. Quando eu falei que não é martirizar, é você se restringir de alguma coisa. Por exemplo, a gente que tem esse problema de glicose, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a nossa saúde. Tem gente que não se cuidou, não se cuida, não restringe a alimentação, não toma medicamento corretamente, ele acaba tendo que participar de uma amputação, atinge o rins, atinge a vista, atinge as pernas, né? E a pessoa vai tendo um monte de problema e morre cedo. Quantas pessoas já morreram por causa da diabetes? Mas existe forma da gente viver mais um pouquinho de qualidade de vida. Como assim? Fazendo o que é correto, entendeu? Fazendo o que é certo. Eu sei que tem muita coisa gostosa, que a gente dá vontade de cair para dentro. Tem ou não tem? Fala a verdade. Mas nós temos que restringir, nós temos que evitar. Sim ou não? Temos que evitar, meu irmão. Tem muita coisa boa, dá vontade de sair comendo tudo. Mas nós temos que, não vou comer isso aqui, não vou comer aquilo ali, tá? Vou diminuir a quantidade do arroz, vou diminuir o pão, vou acabar com o açúcar. Eu estou acostumando, graças a Deus. Pena que não vai ter um cafezinho hoje aqui, que acabou até o pó hoje. Mas eu estou acostumando um café sem açúcar. E está ficando bom, está mudando meu paladar.
Porque diz o especialista que açúcar é vício. É vício, se vicia. E a pessoa nunca mais para de comer açúcar, depois que vicia. E quando a gente toma o café sem açúcar, esse é o verdadeiro café. Depois que você põe açúcar, estragou o café. Não é mais café. Café bom é café sem açúcar. Outra coisa, se botar adoçante para mim, acabou o café, meu irmão. Esquece isso que fica horroroso. Pode ser o melhor adoçante que existe, para mim não presta. Ou põe açúcar ou vou sem nada mesmo. Melhor sem nada. Então o que ele diz? Eu esmurro meu corpo. O que está falando aqui? Eu esmurro meu corpo. Eu restringo. Eu faço o possível para não comer certas coisas. Para que pregando a muitos, para que ensinando as pessoas, não faz isso, não faça aquilo, cuidado com isso, e eu mesmo vou fazendo. Ele está falando, eu esmurro meu corpo, porque para pregando a muitos eu não venho a ser reprovado. Eu estou ensinando os outros a fazer uma coisa que eu mesmo não faço. Eu tenho que fazer. Entendeu? Tem que fazer. E aí nós vamos caminhando nessa jornada de crescimento para a glória do Senhor. Amém, querido? Então vamos cuidar da nossa saúde. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, inclusive eu estava estudando, tem na internet isso, se você quiser olhar, alimentações saudáveis à luz da Bíblia. Tem alimentações daqui, na palavra de Deus, que a gente pode usar no nosso dia a dia, que seria bom a gente fazer, para nossa saúde. Amém? Deus fale ao seu coração, que a gente possa realmente viver isso para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu louvo a Deus pela tua vida que veio aqui. São 8h31 e nós vamos encerrar para a gente ter o nosso momento de comunhão ali, porque 9h a gente, 9h10, 9h15 a gente vai embora, tá bom? Deus abençoe sua vida. Gente, deixa eu fazer um anúncio aqui, inclusive quem vai assistir na internet, nós vamos ter um curso de oratória aqui, sábado. Ia ser sábado, sem ser ontem o outro, mas não deu. E eu queria que você viesse, sábado. Porque oratória, mas eu não prego. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, oratória não é só para quem prega, é até para quem vende. Se você, eu não falo em público, mas se você falar sozinho com a pessoa, você precisa de aprender oratória, sabia? Você falar as palavras certas, gesticular da forma certa, tudo isso é importante. Tem gente que precisa de oratória para fazer áudio no WhatsApp. Ele faz um áudio e fala uma coisa várias vezes, gasta 2 minutos, 3 minutos no áudio, repetindo a mesma coisa, quando ele já podia, em 1 minuto, falar tudo, ou menos de 1 minuto, tudo que ele quiser. Mas você vê o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, versículo do dia, quanto tempo eu uso? 1 minuto e 10, 1 minuto, 45 segundos, e falo o versículo, e explico ali rapidinho. Sabe por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma técnica de falar o que eu quero falar em pouco tempo. Então, se você quiser aprender isso, vem aqui, tá? Vai ser sábado, agora, claro que vai ter um custo, tá? Um investimento, e eu quero convidar você para fazer parte disso aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de palavra que nós recebemos aqui. Que o Senhor possa nos levar em paz nos nossos lares, e também, Senhor, esse momento que vamos ter de comunhão, continue nos abençoando, nos dando vitória, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Diaconisa Janete, prepara lá a toalhinha para a gente colocar aqui na mesa
E aí nós vamos levar as cadeiras, usar de lá, tá bom? Encerra aí.